Olá, boa noite. Estamos de volta no nosso programa Axé para Todos. Eu sou o Babalorixá Valentim de Oxoguian e estou lhe convidando para assistir um pouquinho mais do nosso programa, ok? Estaremos falando hoje sobre sustentabilidade. Qual a importância para com o orixá, para com a natureza e nosso habitat natural. Venham assistir, não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta. Solta a vinheta. A Jaguna Babaô, a Jaguna. Eu a Jaguna Babaô, a Jaguna. Ela é machó babaô louro com a Jaguna Babaô. A Jaguna Babaô, a Jaguna. A Jaguna Babaô, a Jaguna. Ela é machó babaô louro com a Jaguna Babaô. Eu a Jaguna Babaô, a Jaguna. Eu a Jaguna Babaô, a Jaguna. Ele é machó babaô louro com a Jaguna Babaô. A Jaguna Babaô. Uma ótima noite, estamos aqui de volta na TV M-Play, no programa Axé para Todos. Eu, Babalorixá Valentim de Oxoguian, vim, como sempre, trazer mais um questionamento, mais algumas perguntas para que vocês mesmos respondam e para que a gente possa estar dialogando dentre vários assuntos que nós temos aqui. Hoje, vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade dentro do candomblé, a importância da natureza nos cultos para os cultos de matriz africana. E eu quero chamar a atenção para vocês, diante vários assuntos, né, que nós temos, essa questão da sustentabilidade, a importância dela para a nossa religião e o porquê de tão importante deste assunto para os dias de hoje, onde nós vivemos, e literalmente a massa se cresce demais, os prédios, arranha-céus, vão destruindo e vão acabando com a natureza, e o porquê que nós, que somos de matriz africana, necessitamos de mais orientação e de mais cuidados para com a natureza. Em primeiro lugar, sabemos que os orixás, eles são elementos da natureza, são fragmentos da natureza. E cada orixá, ele domina essa essência, cada vodum, cada inquice, independente da região da África. Nós sabemos que inquice veio de Angola, que os voduns vieram de Savéia e outros lugares, né? E principalmente os orixás são iorubanos. E nós temos que entender que essa essência, essa energia toda, em qualquer âmbito, em qualquer local, sempre vai estar interligada à natureza. E vários outros cultos, que não são africanos também, sempre vão estar interligados com essa situação da natureza. Então nós precisamos de buscar um pouco mais de conscientização, um pouco mais de informação, para a gente poder trabalhar com essa força da Mãe Natureza, para que ela não se revolte contra nós, seres humanos. Está na hora de nós buscarmos um pouco mais de consciência, um pouco mais de sustentabilidade. Temos sim que cada casa, não só de axé, não só religiosa, cada casa física, precisamos separar nossos lixos, precisamos começar a buscar cada situação para que isso não se transforme, o planeta Terra não se transforme em um tremendo lixão, que nós tiramos das águas, nós tiramos das árvores, nós tiramos da terra, transformamos e fazemos um monte de lixo para acabar com a própria natureza. Será que é justo? Ah, mas eu não faço isso. Faz. Se você é consumidor, você faz. E quem é que não consome? Se as pessoas que são moradores de rua consomem, imagine nós. Nós consumimos muito lixo todos os dias. E não nos atentamos em separar para fazer essa reciclagem, para não afetar os rios, as matas. Tivemos grandes transtornos há pouco tempo.
em Minas Gerais, que hoje está se transformando numa epidemia, novamente esse mosquito, a Aedes aegypti. Por quê? Teve muitos sapos que foram mortos. E aí, a culpa foi de quem? Foi da natureza ou foi do ser humano? Novamente o ser humano ele peca contra a natureza. Novamente, toda a fauna e a flora sofre com isso. Então vamos buscar um pouco mais de conscientização, gente. Vamos trabalhar as PETs, vamos trabalhar os pneus, não vamos jogar simplesmente em qualquer lugar. Tudo tem que ser reaproveitável. Tudo, tudo, tudo. Então nós temos que buscar essa consciência para que a natureza não seja afetada por erros nossos. Eu não trabalho, eu não faço PET, mas eu consumo. Eu não faço latinha, mas eu consumo. O consumo desordenado, ele faz com que seja destruído tudo. Então vamos buscar um pouco mais dessa conscientização. Outra coisa que eu gostaria muito de falar é para os religiosos de matriz africana. Está na hora também de nós pararmos e pensar. Você gostaria que o seu vizinho ou uma pessoa longe, não importa, trouxesse um saco de lixo gigantesco e jogasse dentro da tua casa? Eu te pergunto, gostaria? E aí? Como você se sentiria se alguém pegasse um animal podre, já imolado, de alguma forma jogasse para dentro da tua casa? Então temos que consumir tudo aquilo que fazemos. Nós temos, dentro da Constituição, leis que nos defendem. Mas para isso temos que ter conscientização. Não podemos jogar lixo, não podemos literalmente derramar todo o resto dos egés, todo o carrego em qualquer lugar, em céu aberto. Não podemos fazer despachos em qualquer lugar. Todo animal ele tem que ser consumido. Se você utilizou o egé, né, ou aquele sacrifício em um bem maior, ele já foi. A carne, não. A carne é para ser consumida. O sangue, ele tem que ser sagrado. Ele tem que ser destinado àquela energia. Mas o corpo do bicho, ele tem que ser consumido. Porque senão, você vai agredir o seu sagrado. Não devemos, hipótese alguma, colocar alguidares na natureza. Porque o alguidar, ele não é nada mais, nada menos do que uma fase de uma porcelana. Nós chamamos de biscoito, porque eu sou artista plástico. Nós chamamos de biscoito. É quando você pega argila, você trabalha a argila, né? E você põe ela para queimar. Quando que ela vai se deteriorar se ela foi queimada? Em milênios. E a gente não sabe. Eu não vou estar vivo para ver aquele alguidar se deteriorar. Existem tantos artefatos feitos de argila, terracota, que até hoje não se desfizeram. E você acha que o seu alguidar vai fazer isso? Não vai. Então, você quer agradar Oxum, Oxóssi, os caboclos na mata? Você pode usar outros elementos. A folha de mamona, a folha de banana, um baúba e tantas outras folhas que se fazem com a própria mão. Folhas grandes que cabem, que comportam tudo aquilo que você precisa colocar na mãe natureza. Isso dentro da mata. Lembrando que, se você serve um tipo de comida, essa comida ela vai ser deteriorada no máximo em uma semana. Porque sempre vai ter animais, insetos que vão consumir. E a natureza vai consumir. E a natureza vai agradecer. Pois você vai estar alimentando aquela energia.
Não somente Oxóssi, Oxum, mas sim a natureza. E os animais consumindo a essência daquilo, porque o orixá ele se alimenta devido ao aroma. Então você colocando aquilo com gosto, com prazer e com consciência, você pode ter certeza que os seus trabalhos vão obter resultados muito mais rápido. Muito mais rápido. Então vamos lá, minha gente. Vamos buscar um pouco mais de consciência. Ok? Vamos sair no intervalo e já já voltamos. E a Jaguna babao, a Jaguna. Eu a Jaguna babao, a Jaguna. Ele é macho babao louro com a Jaguna babao. A Jaguna babao, a Jaguna. A Jaguna babao, a Jaguna. Ele é macho babao louro com a Jaguna babao. Eu a Jaguna babao, a Jaguna. Eu a Jaguna babao, a Jaguna. Ele é macho babao louro com a Jaguna babao. A Jaguna babao, a Jaguna. Estamos de volta na TV M-Play. No nosso programa Axé para Todos, eu, Babalorixá Valentim de Oxoguian, trazendo algumas reflexões e principalmente alguns questionamentos que nós necessitamos fazer no nosso dia a dia. Se vocês quiserem uma consulta comigo, 011 97529 1607 ou no e-mail aqui abaixo para poder ligar, mandar um e-mail e marcar sua consulta. Lembrando também que as 3 primeiras pessoas que entrarem em contato, nós teremos 40 minutos gratuito para poder conversarmos e consultar o oráculo. Meu e-mail é babavalentim@tvmplay.com.br. Vamos voltar para o nosso assunto. Estávamos falando sobre sustentabilidade. Um assunto às vezes um pouco chato, um pouco, sei lá, sem graça para muitas pessoas. Mas, gente, nós temos que nos conscientizar. É muito importante esse assunto. É muito importante para que nós todos colocamos um pouco mais a mão na consciência e trazemos determinadas situações para a nossa vida, para as nossas casas e principalmente para as pessoas que amamos tanto. E essa energia, ela vai fluindo cada vez mais e mais. Esses dias atrás, eu estava conversando com um grupo de amigos e alguns movimentos que nós fazemos parte sobre essa questão da sustentabilidade. O que fazer com dejetos, o que fazer com uma vasilha quebrada, um alguidar quebrado. E eu acredito que nós sempre temos as respostas nas mãos, mas não sabemos utilizar. Precisamos, aí sim eu concordo com você, precisamos consultar o YouTube, Google, conversar com amigos, buscar informações com o vizinho, o que fazer. Esses tempos atrás, eu fiz não diria uma obra de arte, porque foi numa parede e eu gostei demais. Algumas quartinhas tinham se quebrado. O que eu fiz? Peguei algumas, pintei, fiz uma cor e comecei a colocar na parede. Aí eu fiz todo um molde de um orixá com cacos de quartinha, de porcelana branca. Algumas eram coloridas e outras eram brancas. Aí eu peguei um esmalte, fui passando, fui arrumando, fui organizando e tal. Quando penso que não, tinha dado formato. Ficou um espetáculo. Então eu acho que nós precisamos de buscar um pouco mais dessa criatividade para a gente poder estar trabalhando, trazendo essas informações, trazendo essa beleza da criatividade. Se você não tem isso em casa, busque, porque todas as pessoas têm um pouco de criatividade. Eu acho que é um bom momento para você chamar o povo, chamar o público, né, os seus filhos, adeptos, amigos, para poder trabalhar, para buscar um pouco dessa informação, buscar dentro do Google, do YouTube. Nós temos tantas e tantas janelas, tantas locais para buscar essas informações que precisamos de fazer e utilizar. O que nós temos que tomar muito cuidado é com essa situação de vir
a sujar o meio ambiente, de vir a denigrir a nossa imagem, porque toda vez que nós colocamos dejetos ao céu aberto, nós somos chamados de porcos, nós somos chamados de pessoas sem o mínimo de respeito, de educação. E eu acredito que não é essa a imagem que nós temos de nós mesmos. Então está na hora da gente pôr a mão na consciência e buscar um pouco mais dentro disso a melhor situação. E ver se isso é cabível dentro da mãe natureza e principalmente junto aos orixás. Eu acredito que não. Então, dessa forma, se você vai trabalhando, se você vai buscando essas informações, tem como termos valores e literalmente buscar um reconhecimento da sociedade, dos amigos. E quem sabe você seja convidado a fazer algum trabalho, seja numa casa de candomblé, numa igreja, num templo budista, ou em qualquer outro lugar. Porque a arte, ela não tem fronteiras. A arte, ela vai ampliando cada vez que você vai trabalhando. Você vai alimentando ela. Você vai alimentando e aquilo vai fluindo de uma forma muito mais ampla do que você imagina. Então utilize isso um pouco mais. Restos de madeira, PET. Sempre tem alguma coisa que você possa estar trabalhando. E vai trazendo isso para os seus amigos. Quem sabe você monte uma oficina dessas artes, dessas situações. Chame amigos para poder estar participando junto contigo. Vamos lá, minha gente. Consciência faz parte da nossa religião. A consciência faz parte da nossa vida. E dessa forma, vamos alcançando muito mais do que você imagina. E eu gostaria também, novamente, de buscar essa questão da natureza. Eu estava comentando com os amigos esses dias atrás que nós fomos fazer uns trabalhos nas águas, né? Na cachoeira, inclusive. Chegamos lá, tinha vários dejetos, situações complicadas, lixo, PET, latinha. O que nós fizemos? Antes de começar o trabalho, antes de começar aquela energia que eu necessitava de invocá-la, eu, em primeiro lugar, preparei o solo. Como? Com um saco de lixo, pá, e todos os filhos ajudando para retirar todas essas situações dali. Limpamos tudo, organizamos tudo, depois fomos lá para o sagrado e conseguimos executar de uma forma espetacular. Nós terminamos o trabalho e ali naquela comunhão e começou a chuva. E a chuva parou na hora e bateu um arco-íris bem no exato local onde nós tínhamos feito toda essa situação. Agora eu te pergunto, foi aceito ou não foi aceito? Essa energia respondeu ou não respondeu? Nós saímos de lá com um dever cumprido. Saímos de lá com a energia muito mais forte, muito mais feliz, muito mais alegre. E tivemos todos bons resultados. Chegamos em casa sem problema algum, sem o carro furar o pneu, sem bater, sem acidente, todo mundo feliz, ninguém ficou doente, ficou tudo ótimo e todos tomamos chuva. Engraçado, né? Todos tomamos chuva, ninguém ficou gripado. Então eu acredito que essa energia respondeu de uma forma muito positiva, pois nós não fizemos absolutamente nada a mais do que deveríamos fazer. Apenas buscamos a consciência para poder estar trabalhando e fazendo a coisa de bom coração, de Okamimó, de coração aberto. E Ori vai te trazendo sempre as melhores saídas para qualquer situação que você se encontre. Então, sustentabilidade é o caminho do candomblé. Sustentabilidade é o caminho do ser humano. E uma ótima noite a todos. Até sábado que vem, às 19 horas, estaremos aqui na TV M-Play, trazendo sempre um bom assunto para estarmos comentando. Meu mojubá a todos.
E a jaguna baba o a jaguna. Eu a jaguna baba o a jaguna. Ele é macho baba.